As tábuas sumerianas são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. Elas foram traduzidas e contam histórias fascinantes sobre como Deus. Por décadas, esta tábua sumeriana de argila quebrada permaneceu em uma prateleira porque ninguém conseguia decifrar completamente o que estava escrito nela. O que estamos vendo aqui é uma tabuleta suméria que mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Podemos ver os Anunnaki de cada lado. As marcas estavam muito danificadas, muito tênues e muito confusas para qualquer ser humano decifrar. Normalmente, esse tipo de tablete é bem fácil de identificar apenas olhando para ele. Então, você começa observando o tamanho e o formato, e dá uma olhada na escrita. Você procura por elementos-chave, como números, por exemplo. Então, um sistema de IA de nível quântico analisou cada arranhão e fenda e extraiu a mensagem completa. E assim que a tradução apareceu, a sala ficou em silêncio. O aviso naquela tabuleta não podia ser ignorado. Como uma tabuleta de argila quebrada de Nippur se transformou em uma bomba-relógio na prateleira de um museu. Uma pequena tabuleta marrom repousa em uma vitrine de vidro na Filadélfia, e a maioria das pessoas passa por ela sem sequer diminuir o passo. Parece um retângulo irregular de barro cozido, com bordas quebradas e a superfície repleta de minúsculas marcas em forma de cunha dispostas em fileiras organizadas. A etiqueta diz que ela vem da antiga cidade de Nippur, no sul do Iraque, e pertence à seção babilônica do Museu de Canetas. O que restou foi apenas a parte inferior de uma peça muito maior, escrita em ambos os lados. A seção preservada contém 6 colunas estreitas de texto, 3 em cada face. Cada coluna contém aproximadamente entre 10 e 15 linhas. E os estudiosos estimam que a tabuleta completa continha cerca de 260 linhas de escrita. A argila é dura, a superfície desgastada em alguns pontos, com rachaduras que atravessam algumas das linhas mais densas. É pequena o suficiente para caber na palma da mão, com cerca de 12,5 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e menos de 2,5 centímetros de espessura. Mas todos os lados estão repletos de cunhas. Este fragmento aparentemente insignificante contém um dos textos literários sumérios contínuos mais longos já encontrados. Durante muitas décadas, porém, esta tabuleta permaneceu em bandejas de armazenamento e salas de estudo como apenas mais um objeto de mais uma escavação. Enquanto isso, o aviso que ela continha permanecia silenciosamente trancado dentro das cunhas. Para entender como isso aconteceu, tudo precisa voltar à própria Nippur. Nippur nunca foi a capital política da Mesopotâmia, mas para os sumérios era a cidade sagrada, lar do grande complexo de templos chamado Ekor, dedicado ao deus principal, Enlil. No final do século XIX, a Universidade da Pensilvânia enviou aquela que se tornaria a primeira expedição arqueológica americana à Mesopotâmia. Equipes de trabalhadores locais e arqueólogos estrangeiros escavaram enormes montes de tijolos secos ao sol, trincheira por trincheira, sob o calor das planícies do sul do Iraque. Ao longo de aproximadamente 12 anos de escavações intermitentes, eles mapearam o centro religioso com seu templo e zigurate. Exploraram o bairro comercial e descobriram uma área que ficou famosa como o bairro dos escribas. Aquele bairro de escribas mudou a forma como os estudiosos veem Nippur. Em casa após casa, as equipes descobriram pilhas e dispersões de tabuletas de argila. Algumas eram simples anotações comerciais ou contratos. Outras continham hinos, mitos, poemas de louvor à realeza e exercícios escolares complexos. Relatórios das escavações descreveram milhares de tabuletas de cuneiforme retiradas dessas salas, ainda intactas onde antigos estudantes e escribas profissionais as haviam deixado. Mais tarde, arqueólogos compararam aquela área a uma biblioteca nacional soterrada sob suas próprias ruínas. Entre as muitas caixas de tabletes que saíram de Nippur rumo à Filadélfia, havia um fragmento quebrado, que mais tarde seria catalogado no museu e reconhecido como o principal testemunho do que hoje é chamado de Gênesis Areridu. Na época, ele foi embalado e enviado. Era apenas mais um item em um inventário de remessa. O que a expedição realmente enviou para casa foi uma tabuleta de argila do antigo período babilônico, escrita por volta do século XVII a.C. O texto está em sumério,
embora o sumério já não fosse mais uma língua falada no dia a dia naquela época. Naquela época, os escribas tratavam o sumério como uma língua clássica erudita e copiavam obras religiosas e literárias mais antigas como parte de seu treinamento avançado. Estudos posteriores de escolas em Nippur mostram que grandes tabuletas literárias como esta eram geralmente escritas por alunos de nível superior ou especialistas, não por iniciantes aprendendo seus primeiros sinais. Isso já indica que o conteúdo desta tabuleta em particular era considerado sério e importante em sua época. A forma como o texto é escrito na argila aumenta o desafio. A caligrafia em formato de perguntas e respostas é feita de pequenas impressões em forma de cunha pressionadas na argila úmida com a ponta cortada de um estilete de junco. Cada sinal é um padrão de cunhas dispostas em ângulos diferentes. Um único sinal pode representar uma palavra inteira, parte de uma palavra ou um marcador de ideia que orienta o leitor sobre como interpretar os outros sinais ao seu redor. Mesmo em sua forma final, a caligrafia utiliza centenas de sinais diferentes, muitos com vários significados possíveis. A leitura de qualquer texto longo em sumeriano é lenta, e ler um texto danificado obriga o leitor a fazer suposições do começo ao fim. O estado físico desta tabuleta torna essas suposições ainda mais difíceis. Grandes partes estão faltando na parte superior e em um dos lados. Rachaduras atravessam colunas de texto, cortando os sinais ao meio. Em algumas linhas, as fendas são tão superficiais que quase se confundem com a argila. Isso significa que a história não pode ser reconstruída apenas com base neste objeto. Somente combinando-o com fragmentos sobrepostos de outros sítios arqueológicos e utilizando imagens modernas e, agora, inteligência artificial para revelar marcas tênues, os estudiosos poderão tentar reconstruir a sequência completa das linhas. Desde o momento em que chegou a Filadélfia, qualquer pessoa que quisesse compreendê-la tinha que tratá-la como um quebra-cabeça com peças faltando. Assim que a caixa chegou ao museu, a equipe fez exatamente o que fazia com todas as outras tabuletas. Os conservadores limparam a superfície, estabilizaram as rachaduras e atribuíram à peça um número de catálogo na seção babilônica. Especialistas fizeram cópias manuais das cunhas em papel quadriculado, traço por traço, e tiraram fotografias em preto e branco. Para algumas tabuletas, também fizeram moldes de gesso, pressionando um material macio contra a superfície para capturar o formato dos sinais em sentido inverso. Toda essa documentação foi arquivada em pastas e fichários que quase nenhum membro do público jamais viu. Para o mundo exterior, a tabuleta era apenas mais uma linha em uma lista impressa de objetos com o nome de um lugar, uma indicação de período e algumas breves palavras descritivas. Foi preciso um jovem e determinado axisologista para tirar esse objeto daquele canto discreto e colocá-lo no centro de uma discussão muito mais ampla. No verão de 1912, o estudioso alemão Arno Pobel passou vários meses no Museu da Caneta, copiando tabuletas da coleção Nepori, para um volume planejado de textos históricos. Ele não estava procurando por mitos em particular. Ele buscava qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre a história e a língua da Mesopotâmia antiga. Enquanto trabalhava com as tabuletas de Nepori, ele se deparou com este fragmento danificado e percebeu que suas linhas longas e cuidadosamente estruturadas não eram simples registros. Poel copiou laboriosamente o texto da tabuleta, sinal por sinal, para o alfabeto latino, um processo chamado transliteração. Em seguida, elaborou uma tradução aproximada e publicou o resultado. Outros estudiosos logo perceberam que a história contida nessa tabuleta não era isolada. Fragmentos separados da cidade de Ur e da Biblioteca Real de Nínive preservavam seções sobrepostas do mesmo texto sumeriano. Na década de 1980, Toril Jacobson reuniu o material e sugeriu chamar toda a composição de Gênesis de Aridu, nome que permanece até hoje. A partir desse momento, a tabuleta na Filadélfia deixou de ser apenas mais um objeto qualquer.
tornou-se a principal testemunha de uma antiga história sumeriana que se estende desde a formação dos humanos e a fundação das primeiras cidades até uma crise quase total para o mundo que esses humanos construíram. Apenas uma fração do texto original sobrevive nesta única tabuleta, mas sua redação e layout servem de base para toda a reconstrução. Os fragmentos de Nínive preenchem algumas lacunas, e descobertas mais recentes, publicadas no século XXI, acrescentaram algumas linhas, particularmente sobre a escolha do primeiro rei. Os grandes obstáculos à leitura deste texto sempre foram a escrita, o idioma e os danos sofridos. Nas últimas décadas, novas ferramentas começaram a superar esses obstáculos. A fotografia digital de alta resolução sob luz rasante pode fazer com que cunhas muito rasas se destaquem como sombras nítidas. Projetos de digitalização tridimensional agora capturam todas as superfícies da superfície de tablets QI-Form, permitindo que os pesquisadores girem e examinem os sinais de qualquer ângulo, sem nunca tocar no original. Em alguns laboratórios, a imagem multiespectral revela traços tênues de AVCs que a luz normal não consegue captar. Projetos de visão computacional e inteligência artificial estão aprendendo a identificar traços individuais em fotos de tabuletas e a decifrar inscrições danificadas ou muito próximas umas das outras. O trabalho que antes levava semanas de lento decalque manual, agora é muito mais rápido. Agora que podemos ler mais dessas marcas, a pergunta que surge é: que história elas contam? E que aviso o antigo escriba considerou importante o suficiente para gravar na argila úmida para leitores futuros? O aviso estava gravado nesta tábua de argila. Quando o texto naquela tábua de argila finalmente começou a fazer sentido, fez. Não aconteceu tudo de uma vez. Os especialistas em línguas primeiro espalharam cópias de diferentes fragmentos em suas mesas. Um de Nippur, um de Ur e um fragmento posterior da Biblioteca Real de Nínive. Esse último fragmento apresenta os versos sumerianos lado a lado com uma tradução acadiana, uma língua semítica relacionada da mesma região. Eles trataram esses fragmentos como partes de uma longa canção. Sempre que a redação coincidia, eles uniam os versos e, lentamente, uma única história começou a surgir. O início da história desapareceu na tabuleta principal, mas as linhas faltantes podem ser esboçadas a partir do que restou no fragmento UR e de anotações em textos posteriores. O livro O Início Perdido parece abordar a origem da existência humana e animal, e como os humanos viviam antes do surgimento de cidades propriamente ditas. Nessa fase, as pessoas vagavam, acompanhavam seus rebanhos e ainda não possuíam lares fixos, muralhas ou santuários. A vida era inquieta, insegura e pouco organizada. E os deuses tinham que conviver com seres humanos barulhentos e instáveis que ainda não exerciam seu serviço em locais sagrados fixos. O primeiro discurso claro que temos pertence a uma deusa chamada Ninur, também conhecida em outras fontes como deusa do nascimento que cuida dos humanos. Ela reclama que as pessoas vagam de um lugar para outro sem rumo e que não há ordem permanente. Ela deseja que os humanos se estabeleçam, construam cidades e ergam templos onde oferendas diárias possam ser feitas. Seu discurso não se trata apenas de conforto. Trata-se de criar um mundo onde os deuses recebam cuidados regulares e as pessoas tenham líderes que respondam por elas. Após esse plano ser estabelecido, a história passa a listar as primeiras cidades. Eridu é mencionada como a primeira cidade e diz que foi colocada sob os cuidados do deus Enki. Em seguida, são citadas Badira, Larak, Sipar e Shuruppak, cada uma com seu próprio governante e deus padroeiro. Essas não são cidades aleatórias, dispostas aleatoriamente. Na visão suméria, essa lista é um mapa sagrado. Ela mostra onde a verdadeira realeza e o culto apropriado se estabeleceram na Terra pela primeira vez e vincula cada cidade a um guardião divino específico no céu. O texto então se interrompe novamente por várias dezenas de linhas, mas outras fontes preenchem parte da lacuna. Parece que a realeza se desloca de cidade em cidade. Governantes ascendem e caem, e a vida humana se torna mais agitada, barulhenta e tumultuada. É neste ponto, após o estabelecimento de cidades e reis,
que a história toma seu rumo mais sombrio. Um grupo de deuses supremos realiza um conselho. A tabuleta principal não explicita todos os motivos, mas relatos posteriores sobre o dilúvio, da mesma região, mencionam que os humanos são barulhentos demais, numerosos demais e difíceis de controlar. O tom é o mesmo aqui. A decisão é simples e brutal. Enviarão um dilúvio para exterminar quase todos. Chegou-se a uma decisão no Conselho Divino. Um grande dilúvio purificaria a Terra, apagando os erros da humanidade. Essa decisão acontece muito acima do mundo humano. Ninguém na Terra é convidado para a reunião. Nenhum rei ouve o debate. Nenhuma cidade recebe um aviso de um mensageiro oficial. Na história, as pessoas comuns continuam vivendo suas vidas no plano inferior, perto dos rios, sem ter ideia de que os líderes do mundo divino já assinaram sua sentença de morte. Apenas um Deus se recusa a aceitar isso. Enki, ligado à água fresca subterrânea e com planos astutos, decide flexibilizar as regras sem quebrá-las abertamente. O humano mais importante nesse momento é um homem chamado Zeusra. O texto o chama de rei e sacerdote de Shuruppak, uma das cidades já mencionadas anteriormente. Esse papel duplo é importante. Como rei, ele tem o poder de agir. Como sacerdote, ele deve ouvir atentamente os deuses. Em alguns versos, ele também é descrito como humilde e obediente, o que o torna o tipo de pessoa em quem um deus confiaria um segredo que ninguém mais pode ouvir. Enki nunca se aproxima de Zuudra e fala face a face. Em vez disso, ele se volta para uma parede próxima de onde Zuudra está sentado ou deitado e fala com a parede como se ela pudesse ouvi-lo. Em outras palavras, ele fala alto o suficiente no lugar certo para que um humano do outro lado consiga entender cada linha, enquanto o Deus ainda pode dizer que nunca falou diretamente com o homem. Esse detalhe peculiar também aparece mais tarde nas histórias acadianas. No conto do dilúvio em Atrahasis e no discurso do dilúvio na 11ª tábua de Gilgamesh, o deus Pi, que é a forma acadiana de Enki, sussurra seu aviso através das frestas da parede de uma casa. O aviso em si é simples e incisivo. Um grande dilúvio está chegando. Varrerá a terra e extinguirá quase toda uma vida humana. A decisão é final. Zeusra não pode impedi-la. Sua única escolha é entre o silêncio e a ação. Enki lhe diz para construir um barco enorme, grande o suficiente para abrigar a si mesmo, sua família e as criaturas vivas, cuja sobrevivência será crucial para o que vier a seguir. A tábua não contém o projeto técnico completo. As linhas que poderiam ter indicado a forma ou o tamanho exato desapareceram. Mas é muito claro que o barco não é uma pequena embarcação de pesca. Trata-se de uma grande embarcação especial, construída com um único propósito: resistir ao que nenhuma casa ou cidade comum conseguiria suportar. A história não perde tempo com cenas secundárias. Assim que o aviso é dado, o barco é construído e carregado. A enchente chega. É aqui que a tábua de Nippur ganha vida novamente. Ela descreve uma terrível tempestade que dura 7 dias e 7 noites. Disse que todos os ventos malignos e tempestuosos se unem em uma única força. A enchente varre as cidades e o grande barco é lançado de um lado para o outro nas águas turbulentas. Então, a tempestade se abate. O texto diz que o deus Sol, aparece, espalhando luz sobre o céu e a terra. Nesse instante, Zeusudra abre uma janela no barco. Pela primeira vez em muitos dias, luz e ar fresco entram. Quando as chuvas começaram, a arca de Zisudra abrigou sua família e seus animais. Quando as águas recuaram, Zeusudra se encheu de gratidão. Ele se curva profundamente diante do sol e dos outros deuses e prepara uma enorme oferenda. Quando o barco para e é seguro desembarcar, ele sacrifica bois e ovelhas, queimando-os em sacrifício. Na parte final da história, o foco volta-se para um pequeno grupo de deuses supremos. Zeusra aparece diante de An, o deus do céu, e Enlil, apresentado como um poderoso senhor. O texto diz que eles lhe concedem o sopro eterno por preservar tanto os animais quanto a semente da humanidade. Em alguns versos posteriores de um texto relacionado,
a recompensa é descrita com mais detalhes. Disse que Zeus Sudra se estabeleceu na distante terra de Dilmun, o lugar luminoso onde o sol nasce. Isso significa que a história não termina com ele retornando à vida normal. Termina com ele sendo levado para uma terra distante e pura, onde recebe um tipo de vida eterna que as pessoas comuns não têm. Outras tábuas sumerianas que falam sobre cidades, ruínas e reis amaldiçoados se encaixam nesse padrão à sua maneira. Elas nem sempre trazem água. Às vezes, o desastre se apresenta na forma de guerra, fome ou invasão estrangeira. Mas, depois de ver como esta tabuleta trata todo o mundo humano como algo que pode ser desligado por uma única decisão oculta, esses outros contos começam a soar menos como simples histórias e mais como diferentes faces do mesmo medo profundo. Outros avisos em clay, uma cidade em ruínas e um rei sob uma maldição. Escritores sumérios deixaram longos poemas sobre cidades reduzidas a escombros e um rei famoso cujo orgulho ajudou a destruir sua própria capital. Dois dos exemplos mais fortes são o lamento pela destruição da cidade de Ur e uma história chamada A Maldição de um Deus, que tenta explicar por que a cidade de um Deus caiu tão drasticamente. O caminho para o lamento sobre Ur começa da mesma forma que muitas histórias mesopotâmicas, com tabuletas perdidas em diferentes lugares. Os primeiros fragmentos apareceram na biblioteca do Templo de Nippur e foram incorporados à coleção da Universidade da Pensilvânia. George Barton publicou um primeiro conjunto de versos no início do século XX e acreditou estar diante de uma oração para Ur. Posteriormente, mais cópias foram encontradas no próprio templo e em museus de cidades como Londres, Istambul, Grécia, Oxford, Genebra, Berlim e New Haven. Somente quando Samuel Noah Kramer e outros especialistas compararam mais de 20 fragmentos lado a lado é que um texto longo e consistente começou a surgir. Em sua forma completa, possui pouco mais de 430 versos agrupados em 11 seções que repetem certas frases e imagens como uma canção. Uma das cópias mais bem preservadas encontra-se hoje no Louvre, em Paris, sob o número A, o 6446. O museu observa que a tabuleta contém um lamento em 11 canções sobre a ruína de Ur, escritas em sumeriano. A peça em si não é grande. É uma tabuleta do tamanho da palma da mão, com bordas arredondadas e colunas compactas de sinais em forma de cunha em ambos os lados. Parece um tijolo marrom desgastado, mas cada linha está carregada de tristeza. O que torna esse lamento tão intenso é a voz que utiliza. A voz narrativa da maior parte do poema é de Ningal, a deusa associada a Ur e esposa do deus da lua Nana. Nana era filho de Enlil, um importante deus do panteão, pai do deus Sol U e da deusa do amor e da guerra, Ishtar. Ela fala como se estivesse dentro de sua própria cidade, enquanto ela está sendo julgada. Ela implora aos deuses supremos, An e Enlil, que não deixem o desastre acontecer. Ela os lembra das oferendas, das canções e da lealdade que demonstraram. O poema então deixa dolorosamente claro que seus apelos a grandes templos que outrora abrigavam estátuas dos deuses estão destruídos e vazios. Ruas que antes fervilhavam de comerciantes e carroças agora estão frias e silenciosas. Casas permanecem abertas, sem ninguém dentro. Campos que antes produziam grãos estão agora secos e rachados, sem trabalhadores e sem colheita. O povo está morto, disperso como prisioneiro ou na estrada como refugiados. Ao fundo, paira um evento real. A queda da terceira dinastia, quando as forças elomitas e rivais locais derrubaram a casa real e o poder se deslocou para outras cidades do sul. O lamento trata essa transição como o fim moral de um mundo inteiro. Este poema não se prendeu a um único momento. Cópias do lamento aparecem em tabuletas do início do segundo milênio antes de Cristo, muito antes da época da queda da cidade. Estudiosos que analisam tabuletas escolares demonstraram que alunos avançados em escolas de escribas copiavam esse texto como uma espécie de exame final. O poema não era recebido no primeiro dia de aula, mas sim quando se tinha a responsabilidade de trabalhar com um material extenso e complexo.
Isso significa que jovens escritores em muitas cidades se sentavam e rabiscavam as lágrimas de uma deusa repetidamente, muito tempo depois da tragédia ter se dissipado. Cada cópia transformava a queda de uma cidade em uma lição de advertência para outras. Se o elo entre seu Deus, seu rei e seu povo se rompe, até mesmo uma capital orgulhosa pode se tornar uma cidade fantasma. Escritores modernos notaram a semelhança dessa descrição com a forma como o livro de Lamentações descreve Jerusalém séculos depois. Ambos os textos lamentam a destruição de uma cidade real. Ambos falam na voz de alguém próximo à cidade, caminhando por ruas devastadas e questionando o porquê daquilo ter acontecido. Não há uma cópia direta que possamos comprovar, mas muitos estudiosos consideram os lamentos sumérios, incluindo o lamento por Ur, como os primeiros exemplos claros dessa linha de pensamento. A maldição de Agad mostra o que acontece quando um governante humano contribui para a ruína de sua própria cidade. Agad, também chamada Akkad, era a capital do Império Acádio, e Naram-Sin foi um de seus reis mais poderosos. Naram-Sin, cujo nome também pode ser pronunciado Naram-Suin, já era um grande guerreiro quando ascendeu ao trono. A história que chamamos de A Maldição de Ungad foi escrita séculos depois de sua vida, provavelmente sob o reinado de reis posteriores, e sobrevive em muitas cópias escolares do início do segundo milênio antes de Cristo. Gerald Cooper e outros estudiosos usam essas pequenas tábuas para reconstruir a história completa, linha por linha. A história começa com um deus no auge de seu poder. A cidade está repleta de mercadorias. As rotas comerciais estão movimentadas. Os deuses parecem satisfeitos e as pessoas acreditam que o futuro é seguro. Então, algo muda. O Deus Supremo Enlil retira seu favor. Sinais e oráculos silenciam. Não há mensagens claras do mundo divino. Naram-Sin espera, e sua raiva aumenta cada vez mais com esse longo silêncio. No poema, sua ira se transforma em uma escolha terrível. Em vez de esperar, ele marcha sobre Nippur, o centro religioso da Suméria, e ataca o templo de Esher e Leel. O texto o descreve derrubando muros sagrados e levando tesouros que jamais deveriam ter saído daquele lugar santo. Esse ato se torna o ponto de virada. Enlil e os outros grandes deuses respondem não com uma tempestade, mas com uma maldição lançada sobre toda a cidade de Agad. Eles convocam os Gutianos, povo das montanhas do leste, e os transformam em uma arma viva. Versões posteriores do poema descrevem os Gutianos como pessoas que não falam como gente comum, que se movem como matilhas de animais e que varrem os campos como uma rede de caça. Sob seus ataques, a vida normal se desfaz. Barcos mercantes param de navegar pelos rios. Mensageiros não percorrem mais as estradas. Prisioneiros e bandidos ficam onde antes ficavam guardas e oficiais. As casas onde as pessoas antes dormiam em segurança tornaram-se tão precárias que, nas palavras do poeta, quem diz "quero viver em um paraíso" não encontra um bom lugar para morar. E quem diz "quero dormir lá" não encontra um bom lugar para se deitar. A cidade que outrora foi o centro de um império torna-se um lugar que as pessoas evitam. Leitores em séculos posteriores, especialmente sob os reis de Urartu, podem ter usado essa história como uma forma de falar sobre os limites do poder real, sem mencionar seus próprios governantes. Um pecado gay em Naram tornou-se uma maneira segura de transmitir um aviso real. Se um rei trata o centro sagrado do país como apenas mais um alvo, todos pagam o preço. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.